Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira rica, sobrenatural e gloriosa. No nome do Senhor e Salvador Jesus, queridos, eu queria que você redobrasse a sua atenção nesta mensagem que tem no seu coração. Você vai ver aqui na Escritura que o adversário ele não precisa de muito para contaminar alguém. Se tem uma coisa que o adversário não perde é tempo, ainda mais quando ele encontra espaço, ele facilmente consegue contaminar alguém, desde que aquele alguém esteja distraído. Por isso eu queria que você redobrasse a sua atenção nesta mensagem. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 25. Aliás, se você deseja ter proteção na sua vida, ou se você deseja essa blindagem do Espírito Santo para não ser contaminado, eu pediria que você redobrasse sua atenção nesta mensagem. Mateus 13, 25 diz assim: Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Veja que para o adversário contaminá-lo essa boa semente que havia sido semeada, bastou a distração da parte de alguém. A primeira semente que foi semeada era boa. A primeira semente que foi semeada era a semente santa, a semente que edifica, a semente que gera libertação, a semente que gera amor, a semente que gera fé, a semente que gera salvação. Mas exatamente por ser a semente que gera salvação, aquele que havia recebido a semente, a qual é a palavra de Deus, se distraiu em algum momento. E essa distração era tudo que o adversário precisava. Nesse momento de distração, sabe o que o adversário fez? Aproveitou essa distração, aproximou e semeou o joio no meio do trigo. Quando eu digo que ele semeou o joio no meio do trigo, eu estou dizendo que alguém que está vivendo o amor de Deus, se distrair, sabe o que o adversário faz? Alguém que está vivendo o amor de Jesus Cristo, ele se aproxima e semeia o ódio aonde amou. Como ele tem feito? Alguém que está vivendo, por exemplo, a santidade, se alguém se distrai, ele vai se aproximar e semeia o pecado. Porque quando se fala do trigo, está se falando da boa semente. Quando se fala do joio, está se falando da semente podre. Alguém que está vivendo, por exemplo, na luz, se não vigiar, se alguém se distrair, o adversário se aproxima e semeia treva. De que maneira? Convencendo aquele alguém de que aquele alguém não precisa obedecer, ser submisso em tudo. Ele vai convencer, dizendo: não, você tem que viver a sua vida, você precisa viver, você não precisa fazer tudo isso, Deus não é o Deus rígido, como dizem, Deus não vai te condenar por isso. Aí a pessoa deixa se levar. A pessoa que está vivendo a humildade do Espírito Santo, se não vigiar, se distrair, o adversário se aproxima e semeia, por exemplo, a arrogância, a ignorância, a rebeldia. Quando a pessoa é humilde, se ela não vigia. A pessoa que é obediente a Deus, se não vigiar, ele vai se aproximar e semear a desobediência, convencer a pessoa que ela não precisa obedecer. Alguém que é fiel a Deus, que é um fiel dizimista, se não vigiar, o adversário vai se aproximar e semear a infidelidade, convencendo a pessoa: não, você não precisa obedecer nisso, não, é muito dinheiro, o dízimo é muito alto, você não precisa dar tudo isso na igreja, você vai dar boa vida para os outros. E aí consegue semear a infidelidade. O adversário ele vai sempre na contramão da palavra para confundir as pessoas. E por incrível que pareça, muitas pessoas têm deixado se levar por aquilo que o adversário tem semeado. Por
quê? Muitas pessoas têm deixado se levar simples porque elas estão distraídas. Olhe para mim. Há muitas pessoas na presença de Deus que infelizmente têm deixado se levar pelo vício. O adversário convence que ela não precisa parar a bebida. Inclusive tem muitos pregadores, por sinal, que bebem. Bebida não santifica. Bebida, a Bíblia diz que embriaga. Então, se embriaga, não santifica. Logo entendo eu que eu não posso aceitá-la, esse vício na minha vida. Nenhum outro, muito menos esse. Mas o adversário convence muitas pessoas que só um pouquinho não tem problema. Convence as pessoas a beber e por aí vai. As pessoas vão deixando se levar. Pessoas que estão distraídas. A pessoa que um dia recebeu a boa semente, por estar distraído, o adversário vai e convence de que ela não precisa fazer tudo aquilo. Ela vai lá e aceita o adversário semear o joio aonde foi semeado o trigo. A companhia do Espírito Santo é o suficiente, que é a boa semente. Mas o adversário convence as pessoas, muitas, que elas não precisam deixar aquela companhia, aquele lugar que frequenta, e a pessoa vai e deixa se levar, continua frequentando os mesmos lugares e acompanhando outras pessoas que não vivem a mesma fé, trilhando em caminhos opostos, em caminho diferente do qual ela anda, e a pessoa vai deixando se levar. É como a pessoa que sabe que tem que se afastar, por exemplo, do escândalo. Irmão, escândalo, se tem algo abominável aos olhos de Deus, é escândalo. Quando eu falo de escândalo, eu estou falando da pessoa que anda o contrário da palavra, que usa o nome de Deus em vão, a pessoa que escandaliza o nome de Jesus. Irmão, isso é um perigo tão grande. Eu queria que você redobrasse a sua atenção neste versículo que eu vou te trazer aqui, ainda de Mateus 13, porque muitas pessoas pensam assim: o pastor quer me tirar da igreja que eu congrego, quer me levar para a igreja dele. É isso que o adversário semeia no coração de muitas pessoas. E não sou eu, é a Escritura. Repito, com relação ao escândalo, Mateus 13, 41 diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, que são os desobedientes, os ignorantes, que não obedecem, que escandalizam o nome de Jesus, que usam o nome de Jesus em vão, que praticam escândalo atrás do outro, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. A fornalha acesa que a Escritura se refere aqui, sabe o que é? O lago de fogo que vai além do inferno. A Bíblia está falando para aqueles que praticam escândalo, que congregam onde há escândalo e que praticam iniquidade. Porque a pessoa que pratica iniquidade é exatamente aqueles que sabem do escândalo e permanece. Será considerado como iníquo, está na iniquidade, porque sabe do erro e não se afasta, se torna cúmplice, conforme Efésios capítulo 5, versículo 7 e 11. Está sendo cúmplice, participante do erro de outros. A Bíblia considera cúmplice, tem que se afastar, senão será lançado na fornalha. Aí diz no versículo 43: então os justos resplandecerão como o sol. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então você que está me ouvindo do outro lado, tome muito cuidado com relação a ouvir certas pessoas, porque tem muitas pessoas que estão contaminadas e contaminando a outros. Com relação ao mundo, por exemplo, o mundo está dentro de muitas igrejas e para muitas pessoas o adversário, por ter semeado o joio, aonde havia o trigo, convenceu as pessoas que é normal, aquilo ali é natural. Naquilo ali, por exemplo, rap, dentro de algumas igrejas, rap gospel, não, isso é diabo, isso não tem nada a ver com Jesus. É o funk gospel, irmão, isso é coisa do diabo, entre tantas outras coisas, que estão aceitando umas danças esquisitas, estão imitando Michael Jackson, estão umas danças diabólicas dentro da igreja evangélica, e diz assim, é normal. Eu vou dizer aqui, tem muitos lugares que está parecendo curral de cabrito. As pessoas pulam feito um monte de louco, o diabo enganando, e diz que está servindo a Deus.
Então tome muito cuidado, porque o adversário tem convencido muitas pessoas que aquilo ali pode, que aquilo ali é comum, aquilo ali é normal, é natural, que Deus não vai cobrar, que Deus vai ser Deus isto, que não tem nada, aquilo ali não tem nenhum problema, é que fulano é religioso, a irmãzinha usando curto, andando todo errado, e convence as pessoas que pode. O corpo é templo do Espírito Santo, mas o diabo convence as pessoas, semeando um joio no coração delas, que é normal. Não, a roupa é minha, me viste como eu quero, é o seu lugar, é na fornalha acesa, diz aqui, que quer dizer um lago de fogo. Então ou vigia, ou vive atento, ou não pode ser salvo, porque aonde foi semeado trigo, o adversário está semeando o joio, confundindo as pessoas, atraindo as pessoas a perder a salvação, e muitas estão deixando se levar. Então que você redobre a sua atenção, que você tome os cuidados devidos. Acredite você, tem igrejas evangélicas comemorando São João, enchendo de bandilora, fazendo o que então? Como a igreja católica, e ali fazendo festa e tudo mais. A Bíblia diz, sabe o que? Não servia a dois senhores. Isso aqui não é uma crítica não, isso aqui é um alerta de Deus. Olha o que a Escritura diz para esse tipo de escândalo: serão lançados na fornalha todos os que cometem escândalo, que comete iniquidade, ali haverá choro e ranger de dente. Então cuidado de deixar-se levar por aquilo que o adversário convence, semeando joio no coração de muitas pessoas, porque o adversário está conseguindo atrair muitas, aliás a maioria, para a perdição, estão perdendo a salvação, o adversário enganando, achando que está sendo salvo. Tá bom, queridos? Eu quero orar por você agora. Pai, eu oro por cada pessoa que me ouve do outro lado. Eu intercedo por eles. Eu peço a sua infinita bondade e misericórdia. Senhor, tenha compaixão desta mulher, deste homem. Sopra neles o espírito de entendimento. Abra os olhos do coração para que vejam, Senhor. Abre a audição espiritual para que ouçam. Abre o entendimento para que entendam, e resgata cada pessoa que me ouve do outro lado. Senhor Jesus, eu oro para que os doentes sejam curados. Sabe, Deus, aonde houver alguém doente, toca neles agora. Toca, meu Pai, de maneira que haja um impacto com o poder da cura, que haja um impacto com o poder da tua presença, para que sejam curados, para que sejam livres, porque o Senhor disse que para a liberdade o Senhor os libertou. Então repreenda agora a depressão, repreenda agora a dor, repreenda, meu Pai, a doença, repreenda o vírus, o espírito de enfermidade, repreenda a bactéria, repreenda o desgaste nos ossos, a doença no sangue, repreenda o câncer, repreenda a diabetes, o colesterol, a leucemia, a glicose alta. Repreenda, meu Deus, a doença agora em nome de Jesus Cristo. E faça com que haja cura, meu Pai, na vida de cada um. Sopra, Senhor, o poder da cura no canal respiratório. Normaliza a respiração desta pessoa. Repreenda a pressão alta. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca nesta pessoa e faça com que haja cura na vida de todos eles, que no lugar da dor haja restauração, que haja saúde e que sejam curados no nome do Senhor Jesus. Pai, mais uma vez eu te apresento este copo com água, Senhor. Santifica. A água simboliza a vida. Consagra e abençoa. Santifica, meu Deus, com a unção do teu Santo Espírito, com a unção de cura, de milagre. E quem ouvir essa oração, beber dessa água, meu Deus, que não seja uma água qualquer, que não seja uma água comum, mas que seja o sobrenatural do Senhor escorrendo sobre eles de dentro para fora, para que sejam livres e curados no nome do Senhor Jesus. Consagra, santifica e abençoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem beber, que receba vida. Quem beber, que seja curado, que haja restauração. Quem beber, que receba força, que receba a libertação e o milagre, para a glória do teu santo nome. Amém. Beba da água
Receba cura, receba saúde no nome de Jesus. Beba da água e seja livre. Seja curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Esteja sempre atento. Até a próxima no nome de Jesus.